Por exemplo, chegar de noite e pedir para Deus para te proteger. Eu acho que tem muitas coisas, envolve muita coisa ali. Na minha visão, tu ter fé é tu procurar um propósito de Deus, um propósito daquilo que tu acredita no teu dia a dia também. Não que tu vá sair distribuindo, pegar tuas coisas e sair distribuindo pra todo mundo. Mas eu concordo. Mas tu vê, entendeu? Tipo assim, ó, na hora que uma pessoa estiver precisando de ajuda, às vezes até de uma palavra, cara. Isso daí é ter fé pra mim também. É tipo tu tentar mudar ao teu redor, tu expandir aquilo, entendeu? Eu acho que tem muita gente que fica com aquilo assim, eu rezo todos os dias e eu vou ser agraciado. Pode ser. Mas também, desde o momento que tu estiver fazendo coisa errada, tu tiver até um pensamento ruim de uma pessoa. Olha, nesse vídeo do Matheus BBB, em uma conversa lá na casa, que ele fala sobre fé. Então, a fé é a convicção das coisas que não vemos, a certeza que vão acontecer coisas que mesmo não vendo, a gente acredita fielmente que vai acontecer. Isso é a fé. O meu sogro uma vez me falou uma coisa que ficou gravada. Ele me disse, você não precisa ficar pedindo incessantemente algo. Se você fica pedindo incessantemente, significa que você não tem fé. Se você tem fé, você pede uma vez e acredita que aquilo vai acontecer e espera que aconteça. E é isso, gente. Isso é a fé. Tu pede e tu acredita que aquilo vai acontecer. Se tu ficar pedindo, é porque tu demonstra que tu não tem fé naquilo. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho de uma história minha. Quando eu cheguei aqui na cidade, como eu trabalho com questão de estética, então, para não colocar algo já de início sozinha, eu procurei lugares que trabalham com estética para fazer uma parceria ou para alocar um lugar dentro desse lugar. Até para conquistar as clientes já do local, né, para não começar do zero. Então, eu andei por vários locais aqui da cidade. E num lugar desse específico que eu cheguei, a menina olhou pra mim, né, falando, que pena, porque ela tinha uma sala que ela tinha acabado de locar e tal. E ela olhou pra mim e disse assim, viu, tu não quer ir comigo na célula da igreja que vai ter hoje? Viu, Deus falou pra tu ir comigo. E eu falei, então eu vou contigo. E isso é fé. Pela fé, eu estava lá naquele lugar e era pra mim estar lá naquele lugar. Porque esse dia foi tão extraordinário, a palestrante do dia, não sei como é que fala, a pessoa que ministrava a célula no dia, ela falou sobre Jó, sobre a vida de Jó. E essa mensagem sobre Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Ele tinha tudo e ele perdeu tudo, menos a fé dele. E Jó, o que fez Jó quando perdeu tudo? Ele rasgou as roupas, raspou a cabeça, dobrou o joelho, colocou o rosto no chão e adorou a Deus. Mesmo perdendo tudo, ele adorou a Deus. E aí disse assim, nasci nu, sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Que mensagem nos traz essa mensagem da Bíblia sobre Jó? Meu Deus, esse dia eu chorei, eu saí de lá com uma maquiagem escorrendo. É uma coisa forte demais. Eu estava lá, eu fui lá pela fé e era lá que eu tinha que estar para mim poder estar aqui agora contando essa história para vocês. Foi pela fé que eu fui lá, gente. É pela fé que eu tô aqui fazendo esse vídeo e é a fé que me move em tudo que eu faço na minha vida. Jesus nos ensina em seus textos complementares que a fé verdadeira é relativamente rara. Ele nos diz que a fé verdadeira é um momento de esmagadora convicção transcendente. Quando você sabe que muito além de toda a descrença negativa que pode dar errado, mesmo assim você crê que vai acontecer. Como podemos testemunhar centenas de doentes crônicos e milagres inimagináveis acontecem. Então, gente, procure acreditar, reze para crer. Se eu não tenho fé, se a minha fé não é suficiente, ora para Deus. Tudo que tu ora e que tu pede, Ele te dá. Pede, Deus aumenta a minha fé e Ele vai aumentar a tua fé. Isso é indiscutível, gente. Tudo que a gente pede,
a gente recebe. Busque ser absolutamente consistente para estabelecer contato com o divino. E quando menos você esperar, vai acontecer. Nas palavras de Jesus, é uma lei da existência. Quando você pede, você recebe. Quando você busca, você vai encontrar resposta. Quando você bate, a porta se abre. Então, creia, faça, ore, busque Deus e Ele vai te trazer todas as respostas porque você precisa. E eu deixo vocês com esse vídeo que Deus fez chegar até mim para mostrar para vocês como mais uma prova de fé. Fazendo estágio no pronto-socorro e entrou um paciente com um quadro de um AVC hemorrágico extenso, muito grave. E esse paciente, ele ficou em coma vários dias, num coma tão profundo a ponto da gente questionar se o paciente já não estava num quadro de morte encefálica, que é morte. O coração bate, mas o cérebro já está morto e em breve todos os órgãos pararão de funcionar, né? Esses pacientes são até candidatos a transplante, etc. Doação de órgãos. E a gente conversou com a família sobre essa possibilidade de morte encefálica e que a gente estava pensando em abrir um protocolo, que existe todo um protocolo para a gente confirmar esse diagnóstico, para aí sim a gente perguntar se a família estava disposta a doar órgãos ou desligar os aparelhos. Então, a esposa do paciente chegou para nós e falou assim, doutores, né, era eu e o meu preceptor, né, o médico mais experiente que me acompanhava ao longo da especialização. Doutores, eu respeito muito os senhores, o conhecimento dos senhores, a ciência, mas eu queria falar para os senhores que eu não vou aceitar essa abertura de protocolo porque ele não vai morrer, ele vai viver. Porque lá na minha igreja eu estava lá numa campanha de oração com o meu pastor e a gente orando e Deus falou comigo numa profecia de que ele ia sair daqui do hospital andando. E, obviamente, o meu professor, que não tem nenhuma religião manifesta, né? Ele ficou com muita raiva e saiu para lá nervoso. Eu continuei conversando com ela, argumentando que o quadro dele era muito grave, que as chances para a medicina e para a ciência eram nenhuma, né? E que a gente abriria o protocolo e a gente iria conversando com ela. E ela falou assim, os senhores podem fazer o que os senhores quiserem, porque vai acontecer, porque Deus falou que vai acontecer. E aí eu também, cético, saí seria um milagre incontestável se isso acontecesse, né? E a gente abriu o protocolo de morte encefálica e nos exames, a gente faz um dos exames, é o eletroencefalograma, que ele tem que mostrar que o cérebro não tem nenhuma atividade. E toda vez que a gente fazia o exame, o cérebro dele demonstrava alguma atividade muito pequena, mas nunca dava para a gente fechar o protocolo. E assim foram vários dias a gente mantendo ele vivo e tentando fazer o protocolo e nunca dava certo porque sempre o cérebro dele dava alguma atividade, mesmo que discreta. Para quem é leigo em casa, é como se estivesse esperando parar toda a movimentação cerebral para que pudesse dar prosseguimento, para que decretasse uma morte encefálica. Isso. E se pudesse fazer transfusão, não? Não, a doação de órgãos ou desligar aparelho se a família não quisesse. E aí vocês ficavam ali vigiando, esperando a coisa acontecer. Exatamente. Todo dia a gente fazia o exame e sempre dava alguma onda cerebral. E a lei é bem clara, que qualquer atividade cerebral a gente não pode atestar o diagnóstico, né? E todo dia ela ia lá e orava para o marido. E teve um dia que ela foi com o pastor da igreja dela e alguns irmãos da igreja. E pediu para entrar, a gente deixou entrar, eles começaram a orar. Começaram até a orar em um tom mais alto e o médico preceptor lá falou, gente, esse povo está gritando aqui, eles estão achando que aqui é uma igreja. Aí eu falei com ele, falei assim, deixa eles orarem lá, não estou incomodando ninguém está aqui achando ruim, deixa eles lá manifestar a fé deles, né? E eu fiquei olhando assim, quero ver se isso vai acontecer mesmo, né? De forma bem cética mesmo, sabe? E
E Deus não me falou nada. As coisas iam acontecendo ali e eu também achando que não ia acontecer, mas deixa eles manifestar a fé deles, né? Faz parte de um cuidado humanizado, né? Isso. E ela orava e aí a gente dava sempre a mesma notícia para ela, que não tinha reversão, o quadro, e ela, não, eu respeito os senhores, mas ele vai viver. Um belo dia eu chego lá para examinar esse paciente e esse paciente, ele abriu os olhos. E tinha vários dias que ele não tinha nenhum reflexo, nem a dor ele tinha. Ele abriu os olhos e aí eu chamei o preceptor, falei assim, o paciente abriu o olho. Ele falou assim, você tá maluco, né? Como é que abriu o olho? Ele tem vários dias que ele está em coma, então ele abriu os olhos. Aí ele foi lá e viu e realmente ele estava de olhos abertos. E todo mundo ficou muito espantado com isso. A esposa veio visitar no dia e falou assim, tá vendo, doutor? Falei que ele vai sair daqui andando do hospital. E aí foi passando os dias e assim, abriu o olho, mexeu um braço, respondeu o estímulo doloroso e ele ia melhorar. Até um dia que ele estava consciente já. Não falava, mas interagia com a gente e ele recebeu alta do pronto-socorro para a enfermaria, para fazer uma reabilitação, porque ele milagrosamente acordou. E ele foi mudando e fazendo a reabilitação e todo dia eu ia lá na enfermaria, ia vendo e ela, viu, doutor, falei que ele estava melhorando e todo dia ele melhorava um pouquinho de cada vez, até o dia que ele voltou a falar, voltou a conversar, voltou a comer, o pessoal da igreja ia visitar ele e ele teve alta do hospital andando. Ei, glória a Deus! E assim, foi um milagre incontestável. Uhum. Não tinha como dizer que não foi um milagre de Deus, até porque a senhora falou que lá na igreja Deus tinha falado. Aí isso eu cheguei em casa, contei para meus pais, contei para todo mundo, porque realmente não tinha como negar.